Deus, eu estou passando para deixar uma mensagem que se encontra na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada e esperança o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que esta epístola do apóstolo Paulo a Tito foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo. Quando falamos a respeito desta epístola, falamos sobre também a prisão de Paulo, quando mesmo estava preso em Roma. Ele notificou a Tito para que notificasse as igrejas e alertasse as mesmas sobre o reino de Deus, sobre como deveria se comportar dentro da igreja, sobre como a igreja deveria estar naquele momento. Já não deveria estar apegada às coisas do mundo, como muitos estão nos dias atuais que nós estamos presentes na face desta terra. Paulo exorta a Tito para comunicar à igreja, para ele estar aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre justa piamente. Ou seja, Paulo estava escreveu esta carta a Tito para que ele viesse exortar igrejas, a igreja a qual servia ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eles viessem se comportar como um verdadeiro soldado de Cristo, que está totalmente aguardando, batalhando contra as hostes espirituais da maldade, para que eles viessem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que eles viessem cada dia vez mais estar totalmente fortalecidos na fé e na esperança, e aguardando o aparecimento e a glória do grande Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repare que Paulo diz que a manifestação da salvação é manifestada a todos os homens. Porém, quando Paulo fala a respeito desta manifestação, é a manifestação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, que muitos estavam aguardando, o povo de Israel estava aguardando esta manifestação, e agora ela já é manifestada a eles. Porém, eles desprezaram esta pedra, que é a pedra principal da esquina, a pedra principal que os construtores romanos, judeus, ali rejeitaram. É Jesus, mas ele se tornou a principal pedra de esquina, a principal pedra angular que a igreja está edificada. Quando nós falamos a respeito deste capítulo 2, o versículo 13, a qual Paulo notificou a Tito, escreveu para que Tito notificasse a igreja, ela é bastante poderosa, porque vai falar sobre a respeito da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo, aguardando a bem-aventurança. Quando fala aguardar, é algo que não aconteceu, mas está para acontecer. É para que quando nós olhamos para os dias atuais, quantas pessoas estão aguardando um campeonato, estão se preparando para este campeonato, porém não aconteceu ainda, mas já começaram a preparar, porque o campeonato já está confirmado. Ou seja, pessoas se preparam para disputar uma medalha, disputar dinheiro, disputar ouro, prata, bronze. Pessoas disputam na área da natação, mas essas pessoas aguardam até que isto aconteça, as Olimpíadas no Brasil, as Olimpíadas em outros países, na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, ou seja, na Europa. Mas nós olhamos que Jesus, ela está nos dando um ensinamento bastante importante acerca deste ensino que o apóstolo Paulo vai dar à igreja, dizendo para nós aguardarmos. Ou seja, se ele está dizendo para nós aguardar, é porque é algo que está confirmado, é algo que está decretado e ninguém pode impedir aquele dia se cumprir.
É bem verdade que Isaías, no capítulo 14, o versículo 27, vai dizer: porque o Senhor Deus o determinou, quem, pois, invalidará se as suas mãos estendidas está, quem, pois, fará voltar atrás, ou seja, é algo que o Senhor já determinou. Isaías 43, 13, operando ele, quem impedirá? Ou seja, se Deus já decretou que aquele dia vai se cumprir, que Jesus virá para buscar a sua igreja, é tempo de nós estarmos preparando, porque é um tempo oportuno que vai acontecer. Ou seja, nós devemos se preparar, devemos nos santificar, devemos cada dia vez mais renunciar, como a Bíblia diz: aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Disse Jesus: qualquer que vier até mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. Ou seja, tomar os seus desejos, é rejeitar os desejos que você fazia antes e tomar a cruz de Cristo e passar a seguir a mesma. Tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, é negligenciar os seus desejos e carregar a cruz de Cristo, carregar a renúncia, carregar a santidade, carregar cada dia vez mais a presença de Jesus com honestidade e compromisso com ela. Quando nós falamos a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é totalmente importante nós olharmos para o livro de 1 Coríntios, o capítulo de número 15, versículo 51, a seguir a Bíblia diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quando aquele dia se cumprir, ante a última trombeta, o soar da última trombeta, os mortos, a Bíblia diz: aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro, no abrir e no fechar de olhos. Isto acontecerá, conforme a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficamos vivos seremos transformados, ou seja, no abrir e no fechar de olhos seremos transformados juntamente com eles. Ou seja, isto é ante a última trombeta. E quando nós olhamos isto, que Paulo vai notificar dizendo no capítulo de número 15, versículo de número 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto é corruptível, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista da imortalidade. Ou seja, os nossos corpos que são corruptíveis serão transformados naquilo que é incorruptível, ou seja, o corpo do pecado, o corpo da iniquidade será totalmente transformado em um corpo de glória. Ou seja, nós seremos a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele dia. Por isso que devemos aguardar, por isso que devemos estar confiantes neste acontecimento. Paulo diz no verso 54: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ou seja, naquele dia a morte será tragada. Naquele dia a morte já não reinará mais sobre os corpos das pessoas, porque os nossos corpos serão transformados em corpos de glória, o corpo daqueles que permaneceram fiéis à palavra de Deus, aqueles que permaneceram convictos que a palavra iria se cumprir, irão ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Por isso que devemos cada dia vez mais estar apegado à palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus diz: na verdade vos digo, que agora é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem ressuscitarão. Os que fizeram o bem são aqueles que praticaram a justiça, são aqueles que guardaram a palavra, aqueles que pregaram a palavra de Deus.
aqueles que viveram o Evangelho, aqueles que viveram com humildade a palavra de Deus, são esses que fizeram o bem, aqueles que alimentaram os órfãos, as viúvas, aqueles que não desampararam os mesmos, aqueles que não guardaram somente para si, mas compartilharam aquilo que Deus confiou em suas mãos, ou seja, são os que fizeram o bem, aquele que amou o próximo como a ti mesmo, aquele que amou a Deus acima de todas as coisas, de fato, estes são os que fizeram o bem, aqueles que renunciaram o pecado. Estes, a Bíblia diz que ressuscitarão para a vida eterna, mas a Bíblia diz aqueles que fizeram o mal, estes ressuscitarão para a condenação eterna, ou seja, aqueles que praticaram o mal, que não quiseram fazer a vontade do Pai, que não reconheceram a palavra que estava sendo pregada, conforme Isaías 53:1, quem deu crédito à nossa mensagem, a quem se manifestou o braço do Senhor, ou seja, naquele dia, essas pessoas irão sofrer as consequências dos próprios atos que as mesmas cometeram, o que fizeram e praticaram na face desta terra, porque fizeram o mal perante aos olhos de Deus, não dando crédito na sua mensagem, não dando crédito na sua palavra, e negligenciando a graça que foi manifesta através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que fizeram o bem, a Bíblia diz, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16 e 17, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, naquele dia, aquilo que nós fizemos, praticamos, irão se dar em conta. Aquele dia Jesus irá julgar. A Bíblia diz conforme, cada um segundo as suas obras. Porque se nós cremos em Cristo, as nossas obras têm que ser boas. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Se a graça foi manifestada em nós, nós temos que fazer as obras da graça. Ou seja, nós temos que fazer a vontade do Pai. Ou seja, se a graça é manifestada em nós, nós devemos seguir os princípios da graça, colocamos em prática as obras da justiça. Ou seja, nós devemos cada dia vez mais estar aliados com a palavra de Deus, guardando ela em nosso coração, para não pecar contra Deus, conforme Salmos 119:11, conforme o salmista diz. Então nós, naquele dia, iremos contemplar a nossa vitória, a nossa salvação. Por isso que devemos guardar a palavra de Deus, porque naquele dia irão acontecer bastante coisas espirituais. No dia do arrebatamento, a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, a Bíblia diz: tocar Sião a trombeta em Sião, em alta voz, dizer: perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Ou seja, é tempo de nós pregarmos a palavra, tocar a trombeta, a pregar a palavra, tocando em Sião, porque o dia do Senhor está perto. Naquele dia irá acontecer os tocar o soar da trombeta. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 e 2, o apóstolo João contemplou 7 anjos em pé diante de Deus. E lhe foram dadas 7 trombetas, ou seja, e a Bíblia diz que esses anjos tocaram as 7 trombetas. A Bíblia diz, no capítulo de número 3, verso 21 de Filipenses, Paulo ainda explica que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 4, Paulo afirma que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também seremos manifestos com Ele em glória. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 42 e 44, Paulo afirma que assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Já parou para perceber que os nossos corpos
serão transformados à semelhança do corpo de Cristo, à semelhança de um corpo glorioso. Já parou para perceber o quanto nós sofremos por causa das nossas fragilidades, por causa dos nossos erros? E o Espírito Santo, ele está em nossas vidas. Quando nós magoamos o Espírito Santo, nós sentimos uma tristeza dentro de nós, sentimos uma tristeza dentro do nosso coração. Já parou para perceber que o Espírito Santo todo dia de nossas vidas, ele está nos convencendo de um pecado, nos convencendo de uma falha, que nós 24 horas erramos por dia? O Espírito Santo está totalmente intercedendo por nós, porque ele sabe que um dia esses corpos que ele habita serão transformados no mesmo corpo que ele está habitado, será transformado em um corpo de glória, o mesmo corpo que ele está habitado. Ou seja, naquele dia, o sofrimento que nós sofremos, a dificuldade que nós passamos na face desta terra, irá valer a pena. Nós, todos os dias que nós ouvimos a voz do Espírito Santo, valerá a pena. Todos os dias que o Espírito Santo nos convenceu de um pecado que nós praticávamos ou praticamos ainda, ou seja, naquele dia seremos recompensados quando nós deixamos de praticar aquilo que nós praticávamos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, será recompensado. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, a Bíblia diz que nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, nem calma alguma cairá sobre vós, porque as primeiras coisas serão passadas. Eis que o Cordeiro de Deus que está à destra de Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Por isso que a Bíblia diz, no capítulo 5, verso 3 de Mateus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vale a pena sofrer, vale a pena chorar pelo Evangelho de Cristo, padecer com as nossas aflições, com as mesmas que Cristo padeceu por nós. Vale a pena cada dia vez mais estar firmados nesta palavra, aguardando o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Paulo notificou a Tito, para que notificasse a igreja de Cristo, no capítulo 2, no versículo 13. Ou seja, vale a pena nós aguardar a bem-aventurança, o aparecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos aguardar meditando na palavra, devemos guardar conhecendo o Evangelho, crescendo na sabedoria, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vale a pena esperar aquele dia, porque naquele dia acontecerá a promessa maior que Cristo prometeu à sua igreja. Ele falou em João 14, verso 1: não se preocupe, credes em Deus, crede também em Jesus, porque ele disse que foi para o Pai preparar moradas, e quando ele for, ele virá novamente. Nós sabemos que ele já foi, então esperamos ele vir novamente, porque aquilo que ele preparou para nós, as ruas são como de ouro, os muros são como de bronze, as águas são cristalinas, ou seja, são preciosos os ouros são preciosos, a promessa que Cristo nos confiou. Por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 45, verso 3: te darei os tesouros dos céus e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, o que te chamo pelo teu nome. Ou seja, naquele dia as riquezas do céu serão reveladas sobre a sua vida. As riquezas que estão encobertas serão descobertas, como uma cortina se abre, como um cobertor descobre. Ou seja, naquele dia será revelada sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial e poderosamente em nome de Jesus.